Gente, eu gostaria de compartilhar umas coisinhas com vocês. Eu percebo que muitos alunos não gostam de matemática. Provavelmente alguns de vocês também, enquanto eram alunos, também não gostavam. E talvez isso tenha sido o motivo pelo qual vocês fizeram o curso de matemática, para tentar ser um pouquinho diferente do que algum professor foi para você. Pelo menos para mim foi assim, né? Com relação aos projetos pedagógicos que existem nas escolas, muitas vezes eu percebo os colegas perdidos, pensando de que maneira eu posso trabalhar meus conteúdos matemáticos com esse sistema, né, de projeto, sem ser aquele clássico, faça uma pesquisa, né? Mas eu vou compartilhar a minha experiência, né? A primeira vez que eu fiz uma ação pedagógica utilizando temas transversais na minha aula foi quando eu tinha 23 anos, eu estava iniciando na minha carreira dando aula de matemática, eu já tinha dado aula para ensino infantil e fundamental 1. E aí a gente tem aquela problemática, né? Quando a gente é mulher e tem uma idade assim, nova, né? Então a gente precisa se impor muito, né, enquanto mulheres, para o aluno entender que a gente está ali, né, para poder exercer nossa profissão, enfim, não para ver gracinha. Então, eu no início da carreira, assim como todos os professores de matemática, peguei a turma que ninguém queria. Então ninguém queria aquela turma, ainda mais que eu tinha feito uma seleção para concurso, tinha feito prova e tudo mais, mas, aliás, tinha feito uma prova de seleção para contrato, que isso existiu na minha cidade, em Arraial do Cabo, em 2006. Foi muito democrático, mas era apenas um contrato de 1 ano. Daí, quando eu peguei uma das piores turmas que tinha na escola, que ninguém queria, só para vocês terem ideia, tinha ficado matemática e geometria não queriam, né? Nenhum professor de matemática e geometria queria essa turma. Daí eu peguei essa turma, era 704. E aí eu observei que eles tinham muito problema interpessoal. E aí durante uma aula de matemática eu pedi, né, a disciplina, olha, agora é hora do exercício. E aí um chamou o outro de aidético e começaram a rir. E o outro chamou o outro aluno de, você é da PA, e começaram a rir. Aí eu pensei, agora eu gancho. Eu estava trabalhando exatamente com esse conteúdo de pesquisa, né, de amostragem, de realizar gráficos, né, tipos de gráficos. O que eu fiz? Então eu levei uma matéria, tinha saído uma matéria na época, em 2006, que as pessoas que possuíam o vírus HIV estavam sofrendo bastante discriminação e elas eram expulsas do bairro onde elas moravam e sofriam sanções, queimavam as coisas delas. Daí eu levei para a sala de aula e discuti com eles o que eles achavam sobre isso. E foi a primeira vez que a turma em si participou absurdamente. Então eles colocaram a opinião deles, falaram que não tem graça brincar com isso. Qualquer pessoa está suscetível a acontecer isso, porque não é uma forma só de transmissão do vírus, né? Há várias formas. E a gente conversou sobre isso, consegui introduzir minha matéria de pesquisa, né? Perguntei a opinião deles, o que eles tinham achado, realizei alguns gráficos. E o outro passo que eu ainda precisava resolver era a questão do aluno que tinha chamado o outro de pai como se fosse um xingamento, e aí virou uma risadaria em sala de aula, sem nexo. Eu fiquei ali parada porque um ano antes, no mesmo ano, em 2006, eu tinha casado. A pessoa esquece até quando casou. Eu casei em 8 de abril. Isso tinha acontecido pouco tempo depois do meu casamento e um dos meus pajens era um aluno meu que tem a síndrome de Down, né? E ele fazia acompanhamento na PAI também. Ele estudava normal, no ensino regular, e também fazia acompanhamento na PAI. Então, assim, eu tinha ainda tenho um amor tão grande por esse aluno, porque ele mudou, assim, a minha vida, que aquilo me fez com que eu me sentisse ofendida pessoalmente, né? Como se tivesse sido uma mãe ouvindo algo com relação ao próprio filho. E aí, o que eu fiz? Marquei, né, lá na PAI, pedi autorização da escola. Fui na PAI, que era pertinho, assim, da escola. E perguntei que dia que eu poderia levar meus alunos para eles fazerem umas pesquisas de amostragem lá. E aí, eu levei a turma lá. Foi maravilhoso para eles, né? Eles entenderam o conceito, né, do que a PAI é associação, né?
Mas ali não estão pessoas incapacitadas, tem pessoas ali que estão precisando de um acompanhamento, sim, né? Ali tem profissionais que fazem um acompanhamento, né? Que estimulam o desenvolvimento também daqueles alunos, mas eles estão também em escolas regulares. Né? A PAI é um complemento, né? Mas o certo mesmo é a inclusão. No entanto, não tem como ficar sem a PAI, não tem como ficar sem inclusão em escolas regulares, porque a escola é um espaço social. Então, eu levei eles lá, eles conversaram com os alunos, fizemos os gráficos, né? Transformando as medidas de porcentagem e grau. Aquilo mudou a turma absurdamente, mudou o relacionamento interpessoal da turma, mudou o relacionamento da turma com a matemática, melhorou muito. Então esse foi o primeiro projeto que eu fiz, né? Tinha 23 anos. E hoje, assim, eu sinto essa necessidade da gente falar de temas transversais também durante as aulas de matemática. Vou mostrar para vocês um pouquinho da aula que eu realizei na Semana Nacional do Autismo. A primeira vez que eu fiz foi ano passado. Eu levei uma amiga minha que tinha escrito o livro, que era Um Menino que Era Amigo do Vento, da editora Chiado, tá por aí, a Pamela Azevedo que escreveu. Eu me emocionei muito com esse livro. E aí, eu tava na Semana do Autismo, em abril, eu trabalhei com eles, os números racionais no autismo. E aí, esse ano, resolvi repetir a dose, que estávamos também, né, na Semana de Conscientização do Autismo. E aí eu levei esse tema para a sala de novo. Nós estávamos trabalhando potências e notação científica, porcentagem, números reais, né? E essa turma que eu trabalhei esse ano é uma turma muito querida, era uma turma que tinha sido minha, né, há 2 anos atrás, que a gente também havia trabalhado temas transversais. E a turma estava muito apática, tinha um dormindo durante a minha aula. Eu falei, opa, vou usar esse tema aqui para poder acordar o pessoal. E de fato acordou. Tanto que, após a apresentação dessa turma, eles fizeram a pesquisa, trabalharam muito em grupos, ficaram estarrecidos com alguns dados, né? Por exemplo, o quanto se gasta, o quanto se investe num filho para você descobrir se ele realmente, de fato, tem um autismo, e o gasto que se tem para fazer um acompanhamento da melhoria de vida desse autista. Comparando ao salário mínimo. É absurdo, assim, né? Mas eles conversaram muito sobre isso. A questão dos autistas já são 70 milhões. Aí eles resolveram botar os números em notação científica. 2 milhões no Brasil. Fizeram a comparação. Que percentual isso representa? Descobriram que aproximadamente 90% dos autistas ainda nem foram diagnosticados. Foram assim, dados que melhoraram muito a minha aula. Né? Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Eu falo muito. Então, foi isso, né? Tem as fotos aí. Vou deixar também o link da atividade aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar o link aqui. Eu vou deixar no Google Drive, vou botar um link compartilhável. Se vocês quiserem usar essa atividade na aula de vocês com infográfico para discutir as questões, podem utilizar. Também tem a descrição das competências e habilidades da BNCC ligadas a essa atividade também, tá? Outra coisa, foi uma outra turma, 2 turmas que eu tenho, né, no 8º ano da manhã e uma turma no 8º ano da tarde com uma super parceira que eu tenho, que topa tudo. Porque a gente que é professor de matemática pode ter ideia, mas se não tiver uma parceira para chegar junto também, ou um parceiro para chegar junto e realizasse um trabalho de excelência, fica difícil. Então, de manhã, eu foquei muito na geometria, porque dou aula de geometria. A gente resolveu falar do bullying, porque dia 7 de abril foi a semana também de conscientização contra o bullying nas escolas. E aí eu tava com o conteúdo de características dos triângulos e quadriláteros. E foi simplesmente a aula aonde eu nunca ouvi tanto silêncio, porque os alunos ficaram muito assim,
presos àquelas informações que eu estava dando, né? Eu dei toda a minha aula fazendo alusão ao bullying. Então eu disse para eles assim, nós seres humanos somos todos iguais. Aí eles disseram não. Só voltando rapidinho, antes eu tinha dado ângulos formados em retas paralelas cortadas por transversais. Tinha falado dos ângulos colaterais internos, colaterais externos, alternos, correspondentes, enfim, né? E aí, depois eu entrei nesse outro conteúdo, né, alternando a ordem, porque eu sabia que eu ia entrar num tema transversal, que seria o bullying, né? Daí, eu falei com eles que, tá, nós seres humanos, biologicamente somos iguais, né? No geral, né? Como humanos, temos alguns órgãos para que nosso corpo funcione corretamente, né? Coração, pulmões, etc. Nós somos da espécie humana e isso já nos faz ser iguais. No entanto, temos umas características que nos diferem, né? Cabelo, cor da pele, olhos, né? O perfil do rosto, corpo, enfim. Assim são os polígonos. Então eu expliquei isso pra eles. Por exemplo, mostrei, né? Os triângulos são todos iguais. Eles falaram, eu falei, o que os torna triângulos? Eles falaram, os 3 lados, tem 3 lados. Falei, ok, certinho. E com relação à soma dos ângulos internos, eles falaram 180. Falei, muito bem, eu já tinha falado sobre isso. E se eu pegar assim, todos os triângulos são iguais? Eles falaram, não. Eu falei, pois é, tem o isósceles, tem o escaleno, tem o equilátero. Já imaginou se dando uma briga, um discute com o outro e fala, cara, você não pode ser considerado um triângulo. Por quê? Você tem os 3 lados diferentes. Aí eu falei, quem tá falando? O escaleno, tá vendo? Ó, escaleno, chamando, dizendo pro outro, né, aliás, o equilátero tirando ondinha porque ele tem os 3 lados iguais. No entanto, o escaleno poderia dizer para ele, tá, ok, mas se eu pegar e somar os ângulos internos, vou ter a mesma medida que você, meu filho. Mesmo os meus ângulos sendo diferentes, quando eu somo, vai dar a mesma coisa que os seus 3 ângulos iguais, que se você é equilátero, você é equiângulo. E nisso os alunos prestaram muita atenção. Falei também dos quadriláteros. Desenhei os quadriláteros no quadro, desenhei o trapézio, o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o losango, não sei se eu já falei, o retângulo. Mas aí eu fui e perguntei, todos são iguais? Eles falaram, não. Será que tem jeito que eles têm algumas características que os tornam iguais? Eles falaram, sim, qual a característica? Porque olhando, está todo diferente. É igual a gente aqui. Olhando aqui, eu sou assim. Aí eu falei o nome de uma aluna, né? Minha aluna aqui é loura. A outra é baixinha, a outra é negra, a outra é alta. Outra mais, né? Assim, assado. Uma é menina, outra menina. Enfim, são diferentes. Aí eles disseram que, sim, eram diferentes. Mas todos eles tinham 4 lados. Ou seja, quadriláteros. E outra, em cada um deles cabiam 2 triângulos. E se um triângulo tem 180 graus, 2 tem 360. Então, foi uma aula muito produtiva. Eu pedi que eles fizessem charges, né, de discussões entre os polígonos para mostrar isso, que embora nós sejamos da espécie humana, temos características que nos tornam, né, que possibilita que as pessoas nos identifiquem que somos humanos, nós temos nossas características que nos diferenciam também. E nós somos a única espécie que briga com o outro, que mata o outro por ser diferente. Então, eu não gostei do jeito que você falou, do jeito que você andou, por isso você é diferente, faço bullying. Eu falei com eles, já imaginaram os seres inanimados que são os polígonos discutindo entre si? Eles falam, não. Ou um leão brigando com o outro por causa da juba. Eu não gostei de sua juba, ficou meio assim, você andou ameaçado. Eles, não. Então, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu também vou deixar na descrição pra vocês as atividades que eu fiz, escritas. No entanto, o assunto foi também a pesquisa, que eu pedi para eles fazerem com relação ao bullying, porque é algo importante, eles fizeram na escola com os colegas. Transformar a porcentagem em grau, mesmo sendo no 8º ano, no 9º ano, no 7º, no 6º, eles esquecem, né, a relação do 100% para 360 graus, e é importante, né, a gente descobre, a gente trabalha vários conceitos com isso. E fizeram os polígonos, né, a discussão entre os polígonos que fez com que tornasse significativa todas as informações dadas com relação às características dos triângulos e quadriláteros.
Inclusive eu falei do triângulo que tem a característica da rigidez. Então, e também a soma dos ângulos internos, normalmente eu extraio, né, pedindo para eles partirem de um único vértice, traçando diagonais, quantos triângulos eles obtêm. Daí eles conseguem compreender a fórmula n-2, né, vezes 180. Então, assim, eu gostaria só de compartilhar minha experiência, se alguém achou interessante, né, ou não. Ou eu já faço isso. Gente, se você já faz isso, continua fazendo, por favor, porque isso melhora muito o relacionamento dos alunos com a matemática, a maneira de ver a matemática e ver a matemática na prática. Porque um comentário de um aluno meu foi: Angélice, a gente sabe tantas coisas hoje do autismo que há pouco tempo atrás sabia que era um número bem menor, se achava que era um número menor, e com a matemática a gente conseguiu está chegando cada vez mais em números exatos que auxiliem tanto no diagnóstico quanto no tratamento, né, no acompanhamento dos autistas. A matemática ela é mágica, ela ajuda muito. E com relação à geometria, né, que eu introduzi esses assuntos também, foi a melhor aula da minha vida quando fui trabalhar as características dos triângulos e quadriláteros. Claro, eu vou dar só um conselho para vocês: não se sintam frustrados quando, sei lá, tem aquela meia dúzia de alunos que não tá nem aí e tal, porque é um trabalho de formiguinha. A gente começa a fazer, o aluno começa a se interessar. No entanto, o aluno tem que se emocionar. A gente costuma dizer que a gente aprende muito mais facilmente o que dá emoção na gente. Se emocionou, a gente aprende mais. Então, por mais que às vezes vocês façam, eu tenho uma ex-aluna que se formou ano passado, ela é professoranda, e aí ela falou: Angélia, a primeira aula que eu fiz foi um jogo, os alunos não quiseram participar e tal, eu tô pensando em desistir. Eu falei com ela: não desiste, não desiste, porque eles não estão acostumados. Mas se você insistir, aí eu sei que na semana seguinte ela mostrou as fotos dos alunos, mostrou vídeo dos alunos participando da aula dela interativa, era uma aula com jogos. Isso não é possível fazer em todas as aulas. Dá muita dor de cabeça a gente pensar, né, de que forma eu posso introduzir esse tema transversal na minha aula, mas é um bem que se tem, né, para a nossa disciplina e para melhorar, para significar os conhecimentos matemáticos. Porque a gente aprende matemática para quê? É só para passar em concurso? A gente aprende matemática só para tirar boa nota? Não, a gente aprende matemática para interpretar a realidade. A gente aprende matemática para colocar em prática, para melhorar a nossa própria vida. Então, esse tipo de trabalho eu acho muito bacana. Então, se alguém quiser utilizar, deixei aqui no Google Drive o link compartilhado para vocês. É só clicar, baixar a atividade. E aí, é claro, né, vou até tirar o cabeçalho, tá, o cabeçalho da minha escola. Aí, tira o cabeçalho bonitinho, bota o cabeçalho da sua escola e pode utilizar. Fiz com o maior carinho para que todos possam utilizar nas suas aulas e a gente conseguir conquistar cada vez mais alunos que gostem da matemática, tá bom? Um beijo.